Olá, boa noite. Vamos adentrar aqui. Vou colocando já o tema de hoje, seu. Olá, Eduardo, gratidão por adentrar. Estou colocando o tema aqui da nossa live. Normal, preso. Vamos adentrando, gente. Vamos buscando mais gente para a live de hoje. E aí, me diga. Olá, Eduardo. Olá, Kátia. Boa noite, minha linda. Tô colocando o tema aqui. Difícil falar às vezes e prestar atenção quem tá entrando. Como que vocês estão, minha gente? Ai, peraí, deixa eu consertar aqui que tá errado. Me diga lá como que vocês estão. Então, olha só, o Eduardo tá falando que ele tem intestino preguiçoso. Nós vamos falar sobre isso, intestino preguiçoso. Antes, queria saber como é que vocês estão, como é que estão as coisas por aí. Diga lá. Espero que bem. Então, parece que pensei que meu dente estava sujo de batom, gente. Desculpa aí, viu? Então, nós vamos falar sobre intestino hoje. Falar sobre algumas coisas. Antes de falar sobre o intestino, eu gosto de iniciar fazendo uma mensagem reflexiva, mas eu gostaria de começar a falar sobre uma técnica que eu estou em breve querendo fazer essa técnica com vocês ao vivo. Como não está ainda entrando algumas pessoas, quero dar mais uns minutinhos para o pessoal entrar. Eu vou falar de algo que eu achei interessante nas mensagens. A gente tem falado muito sobre criança, né? Que quando a gente era criança, a gente tinha uma forma de pensar de acordo com a realidade. Olá, Dri Mesquita, gratidão por adentrar. Dri Mesquita, não dá para ver direito a foto? Me fala quem é você, fiquei curiosa. Me fala um pouquinho sobre você. Olá, minha priminha Vanessa. Gratidão por adentrar. Então, estava falando sobre a criança, né? Que a gente, quando é criança, tem uma realidade da nossa família. E a forma como que a gente cresce é que a gente dá sentido se aquela realidade é absoluta. E quando a gente fica adulto, né? A gente adultiza aí, que é um termo usado, adultização, quando eu passo da minha fase de adolescência para a fase adulto, eu crio a minha própria realidade, eu começo a confrontar o que era ou não era do que eu fui criado. E eu achei interessante esse texto aqui, vou ler para vocês. As crianças aprendem o que vivem. Aí fala, se uma criança é criticada, ela aprende a condenar. Se uma criança vive com honestidade, ela aprende, ou com hostilidade, ela aprende a brigar. Se uma criança vive envergonhada, ela aprende a sentir-se culpada. Se uma criança vive com tolerância, ela aprende a ser tolerante. Se uma criança vive com estímulos visuais, estímulos auditivos, com boa música, né? Ela aprende a confiar. Se uma criança é apreciada, ela aprende a apreciar. É o elogio, né? Se uma criança é tratada com igualdade, ela aprende a ser justa. Se uma criança vive em segurança, ela aprende a ter fé. Se uma criança vive com aprovação, ela aprende a se gostar. Se uma criança vive com aceitação e amizade,
ela aprende a encontrar o amor no mundo. Por que é tão importante falar? Porque quando a gente era criança, dependendo da forma com que a realidade nos chegou, ela vai nos moldar. Se isso teve moldes interessantes, né, edificantes como esses, eu não vou ter tanta dor. Mas, se por algum motivo eu tive dores dessa criança, ela vai crescer e essas dores vão somatizar e gerar disfunções, que uma que a gente vai falar hoje é do intestino. Olá, Aida querida, gratidão por adentrar. A Aida também é uma terapeuta maravilhosa, gente. Se vocês conhecessem o tanto que essa pessoa é um ser de luz. Amo, a gente faz troca. Uma das minhas terapeutas que me ajuda muito fazendo um multi comigo. Gratidão, Aida, por adentrar. Gente, eu gostaria de falar com vocês, você sabe que eu sempre coloco alguma coisinha. Falei dessa da criança, mas eu achei um fato, uma fábula, que não é uma fábula, é uma mensagem. Uma mensagem que tinha na internet, eu achei muito pertinente, porque a gente vai falar hoje do sistema digestivo, e ele está muito ligado, esse relacionamento que eu tenho com o meu pensamento, aquilo que eu penso, que eu acredito como verdade, né, as minhas expectativas em relação à vida. E a mensagem é mais ou menos assim. Diz que o zelador vinha sempre reclamar para o diretor da escola que ele não aguentava mais apagar todos os dias os batons. As adolescentes vinham, passavam o batom, principalmente o vermelho, né, o que marca mais, passava o batom e vinha e tirava o excesso beijando o espelho. E ele reunia, nas pautas pedia para falar na sala, que aquilo dava muito trabalho para o zelador na hora da limpeza e que isso gerava transtorno para ele. Mesmo assim, ninguém obedeceu. Continuavam ainda dando beijos no espelho. E tinha sempre aquelas meninas que ele sabia que fazia isso, né? Que o zelador contava para o diretor. Aí o diretor chamou essas meninas, as principais, e levou ela até o banheiro. Explicou de novo o quão difícil era fazer essa limpeza desse espelho. E falou assim, olha, para vocês verem o tanto que é difícil, vou demonstrar. Pediu o zelador para fazer o que ele fazia usualmente, limpando esse espelho com esses beijos que essas meninas deixavam. Aí ele pegou um pano, o zelador, foi lá, molhou no vaso e limpou o espelho. Moral da história. Você pode aprender de forma fácil ou mais difícil, de acordo com a sua resistência, que tem muito a ver com o que a gente vai falar agora. Depois disso, minha irmã, nenhuma menina mais beijou o espelho. Então, fica a dica. Como que você quer aprender? Bom, vou falar um pouquinho de mim. Obrigada, Priscila, por ter adentrado. Vou falar um pouquinho de mim. Quem eu sou. Eu estou Larissa. E há mais de 20 anos sou casada com o Sérgio, pai do pais, né? Do Leonardo de 14 e do Miguel de 8. Olá, Elinda, gratidão por adentrar. Então, há mais de 20 anos também me formei como enfermeira, trabalhando em hospitais, PSF, home care, nos hospitais nos mais diferentes locais. E lá comecei a minha função como enfermeira, mas desde então eu já era terapeuta sem me aperceber, vamos dizer assim. E na vida a gente tem vários traumas. O que são traumas? São as traumatizações. Aquilo que, de forma que tem um forte impacto emocional. A Kátia te falou, gostei. Gostou, tia, da história? Ela é bem interessante. E aí, o forte impacto emocional foi com a morte da minha mãe, que foi de forma repentina. E a gente não esperava. E isso mexeu, abalou os meus alicerces.
Sempre fui uma enfermeira que sempre amei o que eu fiz, né? Eu fiz muita coisa durante todos os lugares que eu passei, me dediquei. Mas as emoções sempre me levavam a questionamentos. E com essa traumatização da morte da minha mãe, eu comecei a estudar para entender quais eram os meus sentimentos, né? Desde então, eu nunca mais voltei para o hospital por vontade própria e comecei a busca no meu autoconhecimento. Antes eu já tinha algumas coisas e com a morte da mamãe eu entrei para me conhecer melhor. Quais eram as minhas dores? De onde vinham as minhas experiências? Porque eu tive muitos locais maravilhosos que eu trabalhei. E eu sempre questionava isso. O que leva a uma doença? E foi aí que eu entrei no ramo das terapias holísticas. Comecei a estudar Theta Healing, multidimensional, EFT e fui. The Work, agora estou vendo uma parte maravilhosa, revendo sobre constelação. E comecei a me interessar por esse mundo e me apaixonar. E vi que desde sempre, eu sempre fui uma terapeuta e que estava acoplando a arte de cuidar como enfermeira. E então estou aqui, resolvendo aquilo que ainda tem de realidade, de dores, porque não se engane, todos nós temos dores. Essas dores emocionais é na ótica daquela criança, não é na ótica da adulta. É aquilo que feriu aquela criança com aquele olhar, para alguns, a forma com que os pais abandonaram, rejeitaram, para outros, a solidão, ou a cobrança excessiva, o perfeccionismo. E assim são as experiências. Então eu vou começar a pincelar o que eu vou fazer, que é uma técnica que chama EFT. Ela é uma técnica de memórias. Eu vou mudar as memórias que me levam muitas vezes a me sabotar. Aonde? Em relacionamentos, em emprego, em a parte financeira, em casa. Depende do que essa memória está me afetando. Eu vou pincelar algumas coisas que a gente vai falar ainda no decorrer dos dias. Olá, Bruno. Olá, dona Ana. Olá, Marta, minha querida. Boa noite para vocês. Vou pincelar e a gente vai fazer essa técnica. Hoje não vai dar tempo, mas a gente vai fazer essa técnica. Só lembrando que o EFT, elas são pontos de acupuntura psicológica. Você dá leves batidinhas, começa, primeiro ponto é a mão, porque a gente tem muitos canais, que esses canais são fontes de energia e essa energia não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com o seu campo magnético. O campo de força que você tem, por exemplo, quando você aproxima ou afasta de coisas ou pessoas. Então, o primeiro local vai ser a mão. Vou só falar os pontos, tá, gente? E eu vou falando no decorrer do tempo para vocês ir acostumando, porque algumas pessoas começam a me seguir, então a gente vai fazer essa técnica lá para frente. Ela chama EFT, é uma técnica para resolver as memórias emotivas que te levam a sabotagens. Então, o primeiro que começa são leves pancadinhas que eu vou estimular. Com 2 dedos ou com 3 dedos, eu vou estimular essa região, é o primeiro ponto. E aqui a gente repete 3 frases, de acordo com o que a gente vai abordar, tá? Repete 3 vezes essas frases, depois ela passa para o ponto que fica no começo da cabeça, o que a gente chama ali perto da moleira, que a gente chamava, né, quando a criança estava pequena. Então, você vai bater ou onde o seu cabelo reparte, ali. Segundo ponto. O terceiro ponto é esse aqui, ó, no começo da sobrancelha. A gente vai bater aqui no começo da sobrancelha. O outro é nesse ossinho que tem aqui do lado do olho. O terceiro ponto. Não, o quarto ponto, desculpa. O quinto ponto é embaixo do olho. Quinto ponto. Sexto ponto nessa região aqui, embaixo do nariz. Sexto ponto aqui no queixo. Sétimo ponto, onde é que é? Aqui, ó, tem as clavículas. Aqui
tem esse ponto, nessa região. Aqui, ó, ou aqui, ou aqui, ou aqui, bem no meio. Onde que tem o timo, que você fala, eu sou Larissa, entende? E o outro, embaixo do braço, nessa região aqui, ó. Deixa eu ver se aqui tá melhor. Embaixo do braço. Nessa região onde fica o bico do peito, entendeu? Então, a gente vai bater nessas regiões quando for a hora. Só estou explicando porque vai ficar mais fácil quando vocês entrarem e falar mais coisas a respeito. Vamos lá para a nossa live, falar um pouquinho do intestino. E aí, seu intestino é preso, normal? O que é normal, né? Eu quero ver se dá tempo de falar ainda de bastante coisa que eu coloquei aqui. Então, vamos lá. Vou dar uma acelerada, gente. Sistema digestivo, o que é? Começa na boca, esôfago, que é esse tubo que vai lá para o estômago, intestino delgado, intestino grosso, até o ânus. Eu vou mostrar aqui na foto. Cadê? Ó. Então, começa pela boca, esôfago, estômago, aí começa o intestino delgado, que é essa parte aqui, depois vai para o intestino grosso, aí tem a região final, que é o sigmoide e... Deixa eu ver se eu tô certa. Tá aqui ao contrário. Sigmoide e o ânus, aonde retira todo o cocô. Espera aí, gente, tem um trem aqui que tá difícil ficar aqui. Que é isso? Fica aí. A gente também, no sistema digestivo, tem glândulas como as glândulas salivares, que é a nossa, primeira mastigação aí, que tem a saliva, e os dentes que ajudam a triturar. Então, como funciona? Comi, vou jantar. Vocês já jantaram. Jantei. Boa noite, amiga Giane. Jantei. Esse bolo alimentar, ele vai de faringe, esôfago, chega no estômago. Aí, do estômago tem a ação do suco gástrico, que vai fazer a digestão. E isso aí vai se transformar, o que a gente chama, essa massa vai se transformar, que a gente chama de quimo. Esse quimo cai lá no intestino delgado, mais precisamente no duodeno, que é a primeira porção dele, a gente vai falar depois sobre ele. E vai sofrer a ação de sucos e enzimas que vão quebrar esse bolo alimentar em partículas menores. Que pode ser, vem do intestino delgado, vem do pâncreas, vem do fígado, a gente já falou, o suco pancreático, a bile, enfim. Aí isso tudo vai para o intestino grosso, vai formar os resíduos, e isso, nesse intestino grosso, que a gente chama de quilo, que está lá do intestino delgado, forma o quilo, e vai ser eliminado pelas fezes. O processo da digestão, ele é mecânico, ou seja, começa na boca, na mastigação, a deglutição é o ato de deglutir, ou seja, engolir. E esses movimentos musculares, tanto do estômago como do intestino, vai fazer o processo digestivo. E a descida é sempre assim. Um músculo contrai, o outro relaxa, recebe a comida. E vai só descendo, fazendo isso, relaxando, contraindo, relaxando. E assim vai descendo. Aí, o que é na metafísica, o que é além, o que as emoções estão envolvidas no processo digestivo? A digestão está relacionada com a maneira com que digerimos as situações da nossa vida, nossa condição interna de tudo que envolve o que a gente tem de conceito e valor. Eu fui criada com a família, ele me deu conceitos, o que era a realidade, os valores, o que é principal para ele. E esses valores e conceitos adquiridos é tudo aquilo que a gente vai assimilar na vida. Tudo que eu tenho com maior facilidade, a Sandra está colocando, meu intestino inteiro está paralisado, como você já sabe. Olha, a Sandra tem alguns comprometimentos do intestino que tem a ver... Escuta aí, Sandra, o que tem a ver? Deixa eu ver onde que eu estou aqui. A forma com que a gente suporta a vida, com a forma com que é mais fácil ou não, tudo aquilo que vem pra gente da vida é a forma com que a gente vai digerir. Ou seja, se eu encontro, se eu recebo de forma fácil e saudável, a minha digestão também vai ser.
Porque a gente vai falar que todo o sistema digestivo está muito ligado aí ao nosso relacionamento nos pensamentos. Por exemplo, o estômago é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que me preocupa, minhas preocupações crônicas. Se é com o meu trabalho, se é com o boleto que eu vou pagar, se é com o marido, se é com os filhos. Aquilo que eu penso, como eu falo, de forma ruminante. A vaca, ela rumina, ela vai e volta o alimento até ele descer para o estômago. E a gente rumina pensamentos também. No estômago está muito relacionado a isso. Tudo aquilo que eu prendo. Se eu prendo no assunto, isso vai direto para o estômago. Para isso, eu preciso vigiar meus pensamentos. Se eu não encaro muito bem as rejeições, isso também vai interferir na minha digestão. Já o intestino, ele está muito relacionado com a tristeza, com as tristezas que eu tenho, né? O autoenvenenamento, aquilo que eu não consigo aceitar e eu fico me envenenando com esse pensamento. O meu dar e liberar. Tudo aquilo que eu controlo na minha vida, todo o aspecto que eu controlo, seja em relacionamento, seja no profissional, seja no financeiro, eu sempre estou controlando. E o intestino também está relacionado ao luto, gente. Isso tudo que eu acabei de falar é segundo a medicina chinesa. Ele fala que quando você tem um processo de enlutamento, que é eu aceito que essa pessoa foi embora, mesmo sentindo saudade, o meu intestino recebe isso de forma de dar e receber, porque eu não controlo a morte. Então isso tudo é uma forma de eu digerir que eu não tenho mais esse ente. E isso vai interferir no meu intestino. Então vamos adiante. Vamos começar com a primeira disfunção, que é esofagite. Está ligado ao esôfago. É um canal, né? O esôfago é um canal que comunica da boca até o estômago. O que está ligado quem tem problemas de esôfago, aí no caso da disfunção, que é a esofagite, né? Uma inflamação aí do esôfago, do canal do esôfago. É quando, ao menor sinal, eu sou descontrolada, eu me recuso a aceitar os fatos que chegam na minha vida e que não podem ser alterados. Por exemplo, a pessoa se recusa a aceitar e isso vai gerar nele uma possível disfagia. O que é a disfagia? A dificuldade de engolir. Está muito relacionada com a próxima disfunção, que eu vou falar de hérnia de hiato logo em seguida. Essa dificuldade de engolir, né, envolve a faringe, né, e o esôfago. Isso pode estar relacionado com o quê? Alguma pessoa ao meu redor, ela toma atitudes que não condizem com o que eu espero dela, a minha expectativa. Aí, o que acontece? Me deixa enraivecida e isso gera, por exemplo, quando eu faço a endoscopia. Na endoscopia deu esofagite leve, esofagite edematosa, quer dizer que está inchada, edemasiada. Então, o que é a principal sentimento dessa pessoa? Ela não aceita que quem está ao redor dela toma atitudes que não é o que ela quer, entende? Aí vem agora a hérnia de hiato, que está muito ligado aí ao esôfago, porque algumas pessoas têm hérnia perto do umbigo ou tem hérnia nessa região próximo do esôfago. É como se fosse um saquinho, gente. Imagina o tubo aí no esôfago e uma bexiguinha pequenininha acoplada. É um saquinho que faz por conta da parede do esôfago que gera, por exemplo, essa hérnia de hiato. Um saquinho que tem acúmulo aí, às vezes, de inclusive alimentos. A hérnia de hiato, o que é? É um espaço ou uma abertura, é um surgimento, não é normal, né? É anormal, uma saliência do hiato esofagiano, ou seja, do hiato, que é esse saquinho que formou no esôfago, que pode estar aí na região entre o esôfago e o estômago. Pode provocar sangramento oculto, hemorragia, às vezes até grande, maciça, né? Esse quadro orgânico é o que na metafísica? Quando a pessoa se sente sobrecarregada por alguma situação que ela precisa engolir. O que ela precisa engolir? É um filho desobediente, é um filho que dá trabalho, é um filho que adoece, né? Ou é um marido que é omisso, só
sobrecarrega ela, ela tem que trabalhar 3 vezes mais para suprir a necessidade de homem e mulher da casa. É um trabalho que eu tenho, por exemplo, onde todas as pessoas sabem que eu sou eficiente e coloca tudo nas minhas costas para eu trabalhar. Então, o que ela tem que engolir? Ela geralmente, essa pessoa com hérnia de hiato, ela fica tensa, com raiva, porque resiste ao processo. Que processo? Que algumas coisas têm que ser conversadas. Que processo esse no trabalho? Eu tenho que saber delegar, delegar para as pessoas ajudarem para não sobrecarregar. E ao mesmo tempo ela se impune com o desenrolar dos fatos que provocaram a situação que ela está vivendo. Então ela não aceita o marido, ou às vezes um filho, né, a forma com que ele age, e acaba pegando isso tudo para ela, porque ela acha que ela dá conta do recado. Gratidão a todos que adentraram, gente. Vamos falar agora do estômago. O estômago, ele tem movimentos musculares que, com o suco gástrico, né, que é o ácido clorídrico, ele transforma esses alimentos na massa, e essa massa, que é o químico, como eu já falei, vai até o duodeno. E lá vai ter mais processos de digestão. A região abdominal, onde está o estômago, ela é uma das principais centros energéticos do corpo. É justamente onde produzem as emoções básicas, como que raiva, medo, alegria, aversão. Tudo isso é produzido e gera as emoções que nós sentimos diretamente no estômago. E aí distribui para a região do corpo correspondente. Quando você arruma um boy, né? Vamos supor que no começo aí do namoro, e você está apaixonada. Quando a pessoa chega, dá um frio na barriga, mas também dá um frio na barriga, né? Quando você tem que fazer uma palestra, e aí você está no meio de pessoas, tem que falar em público. Algumas pessoas têm muito medo, inclusive, de fazer uma live. A sensação estou sentindo frio na barriga, né? Tem a ver com medo, tem a ver com emoção, as emoções fortes como o medo. Mas também, se você tiver uma briga logo após você comer, dá uma sensação que você comeu um boi e aquilo não ficou bem digerido. Por quê? Porque o estômago ele é um centro energético. Independente da sua religião, do que você acredita, nós temos campos energéticos. Isso a ciência já mostra. E esses campos, quando a gente não exterioriza os sentimentos, nós bloqueamos, né, à medida com os nossos comportamentos, e gera esse acúmulo energético na região do estômago. Por isso que às vezes a indigestão não é só pelo que você comeu ou relacionada ao que você não digeriu da sua vida. Tem a ver com o seu campo energético, que é o que a gente vai falar. Nós temos chakras de baixo para cima, só para vocês entenderem, vamos dizer assim, perto das suas genitais, né? Onde fica o pênis, a vagina, no pé ali da coluna vertebral é o primeiro chakra, é o chakra básico. Próximo ao umbigo é o chakra umbilical ou sexual. Mais acima, quase ali na boca do estômago, é o plexo solar, que a gente vai falar. Nessa região é o chakra cardíaco. Nessa região aqui da laringe, né, é o chakra laríngeo. Entre as sobrancelhas, que a gente chama de terceiro olho, é o chakra frontal. E aqui em cima é o chakra coronário. O que isso tem a ver? Porque tudo que a gente não digere ou que a gente não aceita, todos esses chakras, eles têm relações com os nossos órgãos e glândulas. Ou seja, as nossas emoções vão interferir nos nossos chakras. Só para vocês entenderem, o plexo solar que está muito ali na região do estômago. Ele é também chamado de Manipura, né? Ele representa o quê? Esse é do livro A Bíblia dos Chakras, tá? Que eu tirei esses dados. Representa o ego, é o nosso centro emocional, é o nosso intelecto, é onde fica a nossa parte mental. Quais são as funções desse chakra? Digestão, emoções e tudo aquilo que ativa o nosso metabolismo.
Aí, se você não estiver com o seu chakra desalinhado, né, não tem energia, porque ele está baixo atividade, hiper alta atividade. Se ele está hipo ou hiperativo, vai gerar no seu metabolismo também reações. Órgãos que estão ligados: pâncreas, sistema digestivo, estômago, fígado, vesículas biliares e também o sistema nervoso, já que está ligado à mente. Porque o nosso estômago tem muita gente nessa região, inervações, que aquilo que a gente sente é uma comunicação, o cérebro com sistema digestivo. A qualidade positiva, quando você está equilibrado energeticamente, vai gerar em você mais autocontrole, você vai ter autoridade sobre si, vai ter mais energia, humor, vai ter mais poder pessoal e inclusive poder de transformação. Transformar o quê? Transformar a escassez em prosperidade, transformar atraindo relacionamentos bons para você. Qualidades negativas do plexo solar: medo, ódio, raiva. Isso tudo são sentimentos fortes que gerarão problemas digestivos. Gratidão, Joceline, Valci, Ramos, Nilde, por adentrar. Agora vamos falar de gastrite, uma disfunção. É uma inflamação do estômago, como todo mundo sabe. Alguns sintomas são azia, queimação, perturbações no estômago, né? Aquela digestão mais pesada que a gente chama. Na parte emocional, quem tem gastrite está ligado ao quê? É quando uma pessoa tem postura interna de engolir as emoções básicas, principalmente a raiva e a agressividade. Eu engulo isso. Eu estou com raiva de você e estou lá. Então, tudo bem, né? Principalmente às vezes quando a gente tem um patrão mais autoritário, ou até um esposo, uma esposa difícil, né? Um filho. Aí a gente fica imaginando, argumentando tudo aquilo na esfera mental. Exemplo, uma mulher com um cara que está começando um relacionamento, estão aí nos primeiros meses, aí ela pega e manda uma mensagem de texto enorme, dizendo quanto que ela está com saudade, que ele foi muito bom conhecê-lo, como é que ele está, dando um bom dia para ele. Faz um texto grande. O cara só responde bom dia, beijos, pronto. Porque às vezes ele está numa reunião e não pode falar mais. A mulher já começa a imaginar, por que ele me mandou só essa mensagem? Essa mensagem está tão pequena, será que ele está com alguma coisa? Será que ele está passando alguma coisa? Ou pior, será que ele já me esqueceu? Ele não está falando do jeito que eu gostaria? E será que ele está me trocando? Já desistiu de mim? Ela começa a pensar isso tudo. A que eu chamo de ruminação, né? Eu fico ruminando coisas que gera, no caso dela, raiva. Ela fica indignada porque ele não mandou uma mensagem do tamanho da dela. E assim, isso ao longo do tempo gera essa inflamação no estômago. Mas começou com as emoções. Úlcera é a perfuração da mucosa do estômago causada por inflamação que gera, às vezes, necrose e parede do estômago. Explicando, você também vai gerar na parede do estômago uma lesão, como se fosse aqui, ó. Vou mostrar que meu gatinho fez em mim essa semana. Essa lesão, eu lesei uma pele intacta, que no caso é a minha pele aqui do meu braço. Essa lesão começou pequena, no caso da úlcera, e ela foi aumentando e necrosou. Aquelas células que estavam ali morreram. E aí gera todo aquele desconforto, né, além da gastrite. Na metafísica, o que quer dizer? Relacionado com o fato da pessoa corroer por dentro. Veja, gente, se não é. Quando a pessoa corrói por dentro, ela introjeta, né, principalmente a raiva, as suas emoções, em vez de vomitar, colocar para fora. Tudo aquilo que ela sente. Toda irritação provocada por situações que acontecem ao redor dela, né? E ela provoca um aumento excessivo de suco gástrico, por exemplo, ácido clorídrico. Não tendo alimento, naquele momento não tinha alimento, ela não tinha se alimentado. O que acontece? Esse aumento excessivo desses sucos gástricos, o corpo entende que está vindo alimento. Aí ele começa a digerir, só que não tem alimento. E ele começa a agredir as paredes do estômago.
Essa pessoa que tem úlcera, ela geralmente se sente pressionada por uma situação, não expressa o que ela pensa de forma livre, de forma natural. Então, ela exige muito de si e, geralmente, ela é autossuficiente. Ela não pede pinico para ninguém. Ela resolve as paradas dela sozinha. Não se permite errar. Isso nasce de dois outros sentimentos, né? De dois outros, vamos dizer assim, defeitos. O orgulho e a vaidade. O orgulho porque ela lida sozinho com o problema e acha que vai conseguir. E ela não pede ajuda, ela não aceita ajuda. Então, tudo nela é aquilo sozinha. Aí, o que acontece? Lá se vem a úlcera. Começa a sentir indisposta, vai fazer uma endoscopia, aí dá gastrite ulcerativa. O que é isso? Além da gastrite, causa uma úlcera, causa uma lesão na parede do seu estômago. Vamos falar agora de intestino delgado. É um tubo de calibre variável, né? Que ele vai desde o duodeno, passa pelo jejum e ilho. É a parte que tá dele, tá, gente? A função dele é absorver os alimentos sólidos e líquidos. A metafísica, né? O que é a parte emocional do intestino delgado, que é a primeira porção do sistema depois do estômago, é a segunda porção, né? No campo da mente, o intestino delgado é onde é feito os julgamentos precipitados acerca de algo. É quando a gente fica criticando demais, a gente põe defeito demais nas coisas, é o intestino delgado que é comprometido por esse julgamento. Ele não aproveita a situação, né, do que ela tem de melhor, por exemplo, só acabar aqui, e resulta na diminuição da absorção por parte do intestino. Tem pessoas, por exemplo, que julgam antes de viver, né? Exemplo, eu cheguei toda feliz no trabalho, fui dar bom dia para a pessoa do lado, ela mal me respondeu que ela estava cabisbaixa. Eu julgo que isso, o problema é comigo. Só que às vezes ela acabou de receber o diagnóstico de uma pessoa que ela amava, o pai, a mãe ou alguém, com câncer. E ela está em outra consciência ali, vivendo na dor, e a pessoa acha que é para ele. Está muito ligado com o intestino delgado. Já o intestino grosso começa na parte inferior do abdômen, tem células que são envolvidas para reterem e absorverem essa água. É um reservatório hídrico, né, do corpo. A digestão propriamente dita acontece no intestino grosso e ele faz o quê? Ele promove a eliminação dos alimentos que nós ingerimos, que forma tudo aquilo que não é mais necessário é colocado para fora. O que quer dizer a metafísica do intestino? Todas as pessoas que não conseguem fazer a manifestação ou fluxo dela mesma, do ser dela, do controle do que ela pensa, das expectativas da vida. Ela avalia o que realmente ela sente a respeito daquilo e envolve isso tudo num grande emaranhado que ela não aceita. Os elementos do mundo consciente, ou seja, do mundo material, tudo aquilo que ela tem, ela joga para o subconsciente. Vou dar um exemplo aqui de um seriado que eu assisti esse final de semana, maravilhoso. Eu assisto muito seriado coreano porque ele tem uma mensagem muito bonita e principalmente pro lado emocional. Chama A Caminho do Céu. Lindíssimo, gente. É um tio que tinha muita mágoa do irmão. O irmão morre, eles não tinham contato, ele tem que cuidar do sobrinho, que tem síndrome de Asperger, que é parecido com autista. E ele cuida, só que ele tem muito ressentimento, muita mágoa do irmão, porque ele acredita que o irmão abandonou ele, que o irmão não pegou ele na fase que ele mais precisava. Foi quando eles só tinha pai em comum, eram filho de mães diferentes, e o pai deles era muito ruim. Enfim, eu não vou contar para vocês entenderem que a mágoa dele foi algo que às vezes alguém quer assistir. Gente, é fantástico. Eles são pequenos capítulos, mas te mostra o seguinte: o que eu julguei do meu irmão.
No desenrolar, eu posso dizer que no desenrolar do filme, não é nada daquilo que ele pensou. O irmão dele nunca abandonou. Mas como a dor dele era maior, ele julgou que isso era um abandono, e não era. Intestino preso. Finalmente chegamos no intestino preso. Quem tem intestino preso? Gratidão a todos que adentraram. Intestino preso. O que a metafísica, o que a sua emoção leva a ter um intestino preso? É a completa negação de doar para a vida, para todos aqueles que estão ao redor. Larissa, as pessoas não amam? Amam, mas ela não se doa de forma plena. Ela recusa a exteriorizar tudo o que ela sente. É uma pessoa muito fechada. Ela mantém seus sentimentos presos. Geralmente ela não vive uma relação harmoniosa com a vida, porque ela não fala às vezes que ela tem. Ela reprime, né, os seus sentimentos, distancia até a ponto de não conseguir identificar aquilo que ela está sentindo. Exemplos, é aquela mãe que trabalha demais, ou o pai. Geralmente a mãe se sente muito culpada. E às vezes chega o dia dela ter que se dedicar à família, mas ela tem que se dedicar à família, a fazer compras, a arrumar a casa, ou gerenciar isso tudo. E às vezes ela deixa os filhos, por exemplo, altas horas no celular, no tablet, como dar presentes, como forma de diminuir essa culpa de não estar presente porque ela estava trabalhando, né? Então, é aquela pessoa que você sabe que ela passa por dificuldades, ou às vezes não fala para você, ou tem uma doença grave. Muitas pessoas que têm intestino preso e tem, por exemplo, um diagnóstico difícil como câncer, você só vai saber quando ela está em estado avançado, porque ela não quer expor para as pessoas sentirem, por exemplo, pena ou se compadecer de uma forma que ela não aceite. Isso está no intestino preso, né? Ela vai se fechar para o que ela sente, não vai expor. Prisão de ventre é um pouquinho diferente. O que é a prisão de ventre? Durante o trajeto do bolo fecal, ou seja, da massa lá de alimentos que você comeu, do intestino delgado para o intestino grosso, né, onde que vai haver a absorção aí de nutrientes, pode ocorrer fermentações. Essas fermentações são responsáveis pelo processo de putrefação. Não é que você está fedido, não, gente. Putrefação é a fase de produção aí de gases, flatos, pum, como você quiser chamar. São os gases que a gente tem, né? E que vai dar origem à prisão de ventre. Aqueles gases, porque está muito relacionada a essa contenção. Eu estou prendendo o quê? As defecações, ou seja, as suas fezes estão presas, principalmente na parte ali do intestino grosso, o sigmoide, a parte do ânus, e fica ali, aquelas fezes ficam ali, produzindo gases, e essa permanência ali começa a te dar cólica, por exemplo, porque os gases que estão ali com as fezes que estão retidas pela sua intestino preso, gera essa putrefação. Metafisicamente, pessoas muito contidas, que têm resistência a doar emocionalmente, agarra-se a coisas, agarra o meu trabalho, eu tenho que ser muito boa nisso, eu tenho que ser a melhor mãe, tenho que ser a melhor esposa, né? Eu tenho que me doar porque eu tenho que camuflar para as pessoas, né, não chegarem perto. Elas não se dão satisfeitas enquanto não explorarem toda a situação, seja ela no profissional, em relacionamento. Quando decidem fazer algo, são detalhistas e perfeccionistas, não param até concretizar o feito, são excelentes em dedicar tudo que ela faz, ela dedica muito. São pessoas difíceis de serem convencidas de maneira diferente daquilo que ela acredita ou decidiu. Decidiu, acabou, você não convence. E elas têm muito medo de revelar o seu sentimento mais profundo, aquilo que você está guardado, o seu medo do abandono, o seu medo da rejeição,
por exemplo. E não quer que esses sentimentos venham à tona. E isso fica tudo lá dentro. Elas costumam se inferiorizar, revelando baixa autoestima. Às vezes começa a engordar, entendeu? Pela essa autoestima. Prendem-se principalmente no passado. Não largam fácil o velho para entrar o novo, receber. Lembra a dificuldade de doar e receber? Principalmente pelo novo. Tem medo de certas situações, porque isso vai descobrir o que eu penso, o que eu sinto. Eu sinto raiva, eu sinto ressentimento, eu sinto decepção, eu sinto amargura por você. E ela bloqueia as sensações de prazer. Como a gente falou muito de intestino preso, vamos para outra parte, que é a diarreia. São causadas por infecções agudas, lesão intestinal, intoxicação, recusa em absorver aquilo que passa ao seu redor. É a falta de habilidade nas transições. Que transições são essas? Da minha fase infantil para a minha fase da adolescência, para a minha fase de adulta, essas transições são difíceis e geralmente é aquele adulto imaturo, infantilizado, né? Às vezes não quer crescer para as dificuldades, porque geralmente, gente, a gente tem problema, por exemplo, com um chefe muito difícil, um chefe carrasco, autoritário. Talvez é esse chefe, o seu grande professor, que vai fazer com que você amadureça para receber mais e às vezes não doar tanto, para entender que nem tudo é permissível, para entender que a sua opinião ela não é uma realidade, uma certeza absoluta para o grupo. E aí você atrai. Por quê? A sua energia faz com que isso, a nossa atração, atrai esses professores que para nosso ver é chato, é um pé no saco, e enfim. Esses professores fazem parte do seu processo de amadurecimento. E vamos fechar com a hemorroida. O que é a tal da hemorroida? É uma dilatação das veias anais, principalmente ali da região final, né? Que podem se exteriorizar, né? Ou interiorizar, sair para fora ou ficar lá dentro. Podem causar sangramento, dor e dificuldade na hora de evacuar. A metafísica, o que está ligada? É a relação com todo ato de doação. A alguém ou alguma situação ou mesmo uma pessoa do passado em que se dedicou. Você se dedicou a essa pessoa, fez por ela. Você é mãe pelos filhos, você é esposo pela esposa e os filhos. Você no seu trabalho, você se dedica ali. E essas experiências levam a arrependimento por erros cometidos por excesso de dedicação a essa causa. Ou um projeto, ou uma relação, que levará o que a pessoa? A pessoa vai abandonar tudo e todos aqueles que cercam, e ela pode ficar angustiada e frio. E ela lida com essas emoções do passado, fazendo o que com o corpo? Gerando a hemorroida. Tudo que eu falei, gente, é o seguinte: eu fui no médico, fiz exames, vi que, por exemplo, na gastrite ou em outras coisas, viu que não tem nada físico, tratei e eu recorro. Vem de novo, a disfunção é recorrente. Eu tenho gastrite recorrente, por exemplo. Isso tudo são coisas que o seu corpo está te exteriorizando para te dizer que tem algo anormal. Quero mostrar para vocês, ainda dá um tempinho, desse livro aqui, ó. Onde tudo começa, o intestino, e não onde tudo termina, da doutora Gisela Savioli. Ela mostra o seguinte, agora vamos falar de fezes. É um assunto assim não muito agradável, mas vocês têm que conhecer aquilo que você está eliminando. Vou mostrar essa foto aqui, ó. Imagine que é uma banana, mas só para você entender o contexto. Ela fala que as nossas fezes é dividida em 3. O primeiro terço, 70% das suas fezes são água, mais 30% são bactérias mortas.
70% é água e 30% são células intestinais mortas. E 70% são água e 30% são restos de alimento. Então, nas suas fezes, só 30% é resto de alimento. O resto é células intestinais que morreram, que a cada 6 a 7 dias regenera essas células, e 30% são bactérias mortas. Vou falar uma coisa que muitas pessoas vão assustar. O seu peso é 60 quilos, vamos supor. 43% do seu peso é o que você pesa, que constitui o quê? Todos os seus músculos, seus órgãos, a sua parte óssea. Isso é o seu peso. Os outros 57% são bactérias ou micro-organismos, que podem ser bactérias, fungos ou outros tipos de micro-organismos, que desde o nascimento, ou que você come, ou a água que você ingere, foi para dentro. Só que eles vivem de forma, às vezes, a grande maioria das vezes, geralmente, harmoniosa. Ele ajuda no seu sistema imune, ele ajuda na sua digestão e eles convivem bem. Só que, às vezes, por alguma disfunção lá dentro, principalmente emocional, vai fazer com que você aumente essa quantidade. E essa quantidade pode, por exemplo, no estômago, causar gastrite, além da infecção por H. pylori, né? Que é uma bactéria que causa um estrago muito grande aí no estômago. E aí ela se produziu de forma exacerbada. Então, gente, aquilo que você come vai também gerar em você o que você vai eliminar. E eu queria mostrar para vocês, ainda dá tempo, algumas coisas sobre as suas fezes. Por que é interessante olhar as fezes? Muita gente tem pavor e nojo das fezes. Só que ela exatamente vai te dizer como que anda o seu intestino, o seu estômago, aquilo que você elimina, aquilo que você comeu, né? Se você comeu, por exemplo, gosta de comidas gordurosas, às vezes vai boiar ou não, e assim vai. Eu quero mostrar... existe um cara que estudou isso, chama a escala de Bristol. Vou mostrar a foto e vou falar a respeito. E eu quero que você pense como que é as suas fezes. Se as suas fezes é em forma de amendoim, pequenininha assim, o que quer dizer? São pedaços separados, duros como amendoim. O que isso indica, segundo essa escala de Bristol, né? Tem aqui, esqueci de anotar o nome que quem classificou. É o tipo 1. Você é uma pessoa constipada, severa, ou seja, você está com falta de fibras na sua alimentação. Geralmente 17 gramas de fibra, né? A gente necessita 25 gramas de fibra. Uma receita, comer ameixa, que vai ajudar nessa constipação. Se é tipo 2, que é essa daqui, ó. Forma de salsicha mais segmentada, como se ela tivesse segmentos. O que quer dizer? É uma constipação, às vezes porque você usou algum medicamento, você usou antidiarreicos, por exemplo, que causa esse tipo de fezes. A tipo 3, ela é em forma de salsicha, mas ela tem fenda na superfície. Ela tem fendas aqui, ó. O que acontece? São fezes normais. Todas essas é necessário beber bastante água. Você viu a quantidade de água que tem em cada terço lá, que eu mostrei? Tipo 4 são as melhores fezes. Como é que ela é? Em forma de salsicha. Ela parece uma cobra lisa e mole. Tá vendo? Ela não tem muito segmento, ela não é repartida. Essa é as fezes mais ideais, vamos dizer assim. Tipo 5, que é essa daqui, ó. Tem pedaços moles, mas tem contornos nítidos. Isso é uma diarreia leve. Se você tiver síndrome do intestino irritável, você pode ter ela. É uma dieta já pobre em fibra, você precisa ingerir mais fibras. A tipo 6 tem pedaços
areados, contornos esgaçados. Ela parece resto de alguma coisa que está junto ali com líquidos. É uma diarreia moderada, aí já tem muita fibra. E a última é aquosa, sem pedaços sólidos. É uma diarreia já grave, que pode ser por intolerância alimentar, infecção bacteriana, por medicamentos ou intoxicação com alimentos. Lembrando que você precisa procurar um médico a partir do primeiro para o segundo dia. Idosos 24 horas, tem que ficar atento. Isso tudo te mostra o quê? Aquilo que sai de mim é aquilo que eu não preciso mais daquilo. Só que a forma com que eu vou digerir tudo que me chega, que é o grande problema. Enquanto eu não aceitar as pessoas que estão ao meu redor, eu não aceitar tudo que me chega à vida e eu fico só no pensamento, ruminando, isso é assim, isso é assado, eu vou gerar no meu sistema digestivo tudo, não só o que eu vou absorver como nutrientes, bem como aquilo que eu vou eliminar. Porque tudo que a gente come vai funcionar assim. Eu vou digerir tudo e vai se transformar em carboidrato, proteína e lipídios, por exemplo. Né? É o que você ingere, é isso que vai gerar para o seu corpo. Já falei um pouquinho disso lá na live sobre fígado. O que eu quero encerrar aqui com vocês é falar sobre o pensamento. O pensamento é, sem dúvida, a força geradora de tudo quanto existe. Sendo assim, a sua energia deve ser domada e orientada para o bem. Que bem é esse? O seu próprio. Eu tenho que ter pensamentos positivos, inclusive ao meu respeito, daquilo com que eu quero melhorar. Porque se geralmente entre 60 a 70 mil pensamentos eu faço por dia, se eu estiver pensando em algo negativo, como o quão eu sou rejeitada, o quão eu sou abandonada, ou quanta raiva eu tenho, quantos inimigos, que eu sou injustiçada, é isso tudo que eu vou gerar na minha absorção, não só de alimentos, mas a absorção da vida, para que se possa alcançar uma frutificação da paz. Eu não vou ter paz se eu não absorver essa paz. Ou seja, o que me vem é como aprendizado. O pensamento, tal qual a ferramenta, pode ser utilizada na edificação da vida, como na consumação da morte. Quanto mais raivoso, mais irritado, mais indignado eu sou, mais eu vou gerar doenças. É uma forma do meu corpo dizer: ei, olha para mim, eu estou sofrendo, eu tenho que te mostrar de alguma forma. Para de gerar esses pensamentos, né? E vira até um câncer. Tudo depende do uso. Que uso? Aquilo que eu alimento, não só pela boca, mas pela minha mente. Pensa no que é virtuoso, honesto, justo e edificante. E procede de tal forma a comprovar a orientação dos teus pensamentos. E terás para ti e para repartir com teus companheiros de luta o equilíbrio e a paz. Orienta as tuas energias mentais, o esforço de teus atos para o que for respeitável, justo, puro, amável, honesto e virtuoso, pois que assim procedendo estarás colaborando concretamente para a melhoria do mundo e para o teu próprio avanço e felicidade. Cuida dos teus pensamentos para evitar dores e sofrimentos. Antes de agir e falar, é prudente os pensamentos domar. O pensamento disciplina a ação. O bom senso doma a emoção. Fica a reflexão. Eu queria fechar com vocês, ver se vocês querem. De acordo com o Dr. Juliano, ele fala que, de acordo com o seu peso, é a quantidade de água que você deve tomar. Só para vocês entenderem. Se vocês quiserem, coloca aí no chat,
que eu falo para vocês a quantidade mínima de água que você deve tomar por dia. Por exemplo, para uma pessoa que pesa 70 quilos, ela tem que beber 2,25 litros, ou seja, 2 litros e 250 ml de água. Aqui a Elina colocou, é uma luta grande domar com teus pensamentos. É muito difícil, mas não impossível. Quando eu começo a entender que aquilo vai me gerar, o que eu tenho que fazer? Algo que a gente vai fazer técnicas para diminuir essa ansiedade. Né? Eu vou fazer uma técnica com vocês mais para frente para diminuir essa ansiedade e domar esses pensamentos. Bom, vocês coloquem aí se alguém quer saber quanto de litro de água. Para uma pessoa que pesa 50 quilos, tem que beber de água 2,25. Para uma pessoa que pesa 60 quilos, 2,7, ou seja, 2 litros e 700 ml de água. Agora, para uma pessoa de 70 quilos, 3 litros, 3,15, né? 3 litros e 150 ml de água. Para uma pessoa de 80 quilos, 3,6 litros. A Sandra colocou que ela pesa 52 quilos. 52 quilos, Sandrinha, você tem que beber 2 litros e 340 ml de água por dia para ter um bom funcionamento do seu intestino. É mais ou menos isso. A conta, só para você entender, que ele faz, né? Porque tem gente que fala que é 35. Mas ele faz uma conta assim, ó. Você deve beber de 35% a 45% do seu peso. Aí é o que você tem que beber. Alguém mais quer que eu fale a quantidade? Só para vocês entenderem que a água, ela é um excelente condutor. De quê? Além de limpeza, para usar aí nos rins, né, que a gente falou uma live anterior sobre isso. A água, você fica sem comer, mas sem tomar água você não consegue. E o seu intestino depende, tem gente que fala que é 60% a 70% de todo o seu peso corporal é composto de água. Então, ele é muito importante para vocês entenderem que só assim vocês vão conseguir nutrir, hidratando o seu corpo. Quem tem intestino preso, quem tem processos de diarreia, a dengue, por exemplo, você tem que gerir bastante água. Então, o que fica do intestino para a live de hoje, para vocês pensarem? Como é que andam os meus pensamentos? Do meu dia, eu tenho mais pensamentos de gratidão ou tenho pensamentos de crítica e reclamação? O que eu estou agradecendo? O que eu estou atraindo para mim com os meus pensamentos? Os meus pensamentos estão em que grau da minha emoção? Estão revertendo na minha raiva, no meu ódio? Estão revertendo na minha alegria? Estão reverberando, assim como no pulmão. Lembre-se que o pulmão e o intestino, eles têm um sentimento básico que é a tristeza. O que é essa tristeza? Do que eu me entristeço? É da minha vida atual? Ou daquilo que ficou lá para trás? Porque às vezes eu nem lembro do que passou e isso está aí ressentindo e me deixando para baixo. Como que anda aquilo que como é que é a sua relação com os seus pensamentos? Se às vezes a gente assiste um noticiário e pega aquilo pra gente e nos deixa entristecido, mas tem a ver com o noticiário. Aí nessa hora você tem que falar: Senhor, eu entendi a informação, mas agora eu cancelo isso do meu campo mental. Eu não quero dormir ou passar o dia com isso. E cancela. Faz o cancelamento como se fosse um gancho de carimbo. Cancelo, cancelo, cancelo. Eu não quero isso para mim. Isso não é a minha verdade. Eu me compadeço com a notícia, por exemplo, que está acontecendo lá com Petrópolis, né? Eu me compadeço. O que eu faço? Eu faço uma oração. Eu peço para o Criador guardar,
confortar todas essas pessoas? Além, se eu quiser doar, por exemplo, dinheiro, o que eu posso fazer se eu não tenho dinheiro? Eu dou oração para todas as famílias. Isso sim, isso é uma grande ajuda. Agora eu ficar pensando, por que a família está assim? Não vai resolver o problema. Gente, eu vou encerrar. Eu queria só falar rapidinho sobre as cores das suas fezes. Se as suas fezes for branca acinzentada, cor de argila, a ausência de bile, né? O problema está aí relacionado ao fígado, à vesícula, pode ter pedra na vesícula. Se tiver um muco branco nas fezes, né? As fezes, lembrando, a coloração dela é marrom. Se tiver um muco branco, uma espuma perto ali das fezes, pode ser a doença de Crohn, inflamação. Outra coisa, se a fezes sua for verde e você não comeu nem abobrinha, espinafre, brócolis, couve, pepino, abacate, que são ricos em clorofila, pode ficar tranquilo. Isso tem a ver com a coloração do que você se alimentou, né? Agora, se as suas fezes for amarela e você não comeu nem cenoura e nem bebidas amarelas, pode ser uma informação que tem obstrução da bile, do ducto biliar, lá na vesícula, e muita gordura, ou pode ser indicativo de pancreatite. Fezes pretas e você não comeu nem amora, alcaçuz, biscoito de chocolate amargo e suco de uva, você não comeu isso, então pode ser medicamentos, o cigarro, a aspirina, o ibuprofeno, suplementos de ferro, pode gerar essa cor nas suas fezes. Se as suas fezes for vermelha e você não comeu nem beterraba, gelatina, bebidas coloridas, tomates, né, sopa de tomate, por exemplo, você pode estar com uma fissura, um rasgo lá na região do ânus, por exemplo, por hemorroida, né? Varizes no estômago, colite ulcerativa, câncer. Só que o câncer não é só isso, né? O câncer pode vir com perda de peso, cansaço, falta de ar. Então, tudo a gente tem que observar o que o nosso corpo está falando. Aqui, obrigada, Kátia, pela live. A tia está falando, para mim eu oro sempre, peço para aquele que vem na cabeça, fico orando, e é isso, é a maior contribuição que a gente pode dar. A oração é uma contribuição que ela é gratuita e você pode fazer para quem você quiser, porque ninguém, eu pelo menos em sã consciência, nunca recusei uma oração, eu sempre penso, façam oração. Peço para as minhas tias, quando tem alguma coisa, porque eu acredito no poder da oração, ela é uma energia maravilhosa. Gente, era isso que eu queria falar. Semana que vem vai ter live mesmo em carnaval, porque nós não vamos viajar. E eu fiz um compromisso com vocês. Um compromisso de dar um pouco do meu conhecimento para vocês. Eu agradeço a todos que aqui estiveram. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. E para quem for viajar, cuidado no carnaval. Cuidado, mas aproveitem com consciência. Com consciência. Aproveitem todos. Gratidão a todos. Um forte abraço, gente. Um beijo e até semana que vem.